Era 1 da manhã quando o último trem do metrô deslizou pelos trilhos da estação subterrânea. As luzes piscavam de vez em quando, lançando sombras inquietantes nas paredes pichadas e úmidas. Aquela hora, o local estava quase deserto, exceto por Lucas, um jovem que voltava de um turno noturno de trabalho. Ele já tinha ouvido as histórias sobre o que acontecia no metrô após a meia-noite, mas nunca deu muita atenção. Até aquela noite, quando o trem chegou, as portas se abriram com um chiado sinistro. Lucas notou que o vagão estava vazio, exceto por uma senhora idosa sentada ao fundo. Ela usava um véu escuro, cobrindo parte de seu rosto, e segurava uma bolsa antiga no colo. Ele entrou e sentou-se a algumas cadeiras de distância. Conforme o trem começava a se mover, um frio gélido percorreu o vagão, como se uma presença invisível estivesse o observando. As luzes do metrô começaram a piscar de novo, mas dessa vez o piscar era acompanhado por um som estranho, como risadas abafadas vindas de algum lugar distante. Lucas olhou ao redor, tentando encontrar a origem do som, mas não havia ninguém além dele e a velha senhora. Sentiu seu coração acelerar e o ar ao seu redor pareceu ficar mais denso, pesado, como se algo invisível estivesse se aproximando. De repente, o trem fez uma parada brusca em uma estação desconhecida. As portas abriram-se lentamente, mas não havia sinal de vida do lado de fora, apenas escuridão absoluta. Lucas olhou para o visor eletrônico que indicava as estações. Estava vazio, sem nome, apenas uma linha tremida, como se o próprio sistema estivesse corrompido. A velha senhora se levantou sem fazer barulho. Ela andou em direção à porta do vagão com passos lentos e arrastados. Quando estava quase saindo, virou a cabeça lentamente para Lucas. Ele pôde ver o rosto dela pela primeira vez e seus olhos eram vazios, sem vida, como se ela já não estivesse viva há muito tempo. A boca da velha se abriu em um sorriso distorcido, revelando dentes afiados e podres. Lucas congelou no lugar, paralisado pelo medo. Quando a senhora finalmente saiu do vagão, as portas se fecharam com um estrondo e o trem começou a andar novamente. O alívio que ele sentiu foi momentâneo, pois algo estava errado. Ele ouviu passos atrás de si. Virou a cabeça lentamente e viu, ao fundo do vagão, uma figura escura que não estava lá antes. O ser era alto e sua silhueta parecia distorcida, como se não pertencesse àquela realidade. Ele não tinha rosto, mas de alguma forma, Lucas sentia que aquilo o observava. A figura começou a se mover na sua direção, os passos cada vez mais rápidos, mas silenciosos, como um predador se aproximando da presa. Desesperado, Lucas se levantou e correu em direção à outra ponta do vagão, mas as portas não abriam. Ele socou o vidro gritando por ajuda, mas o barulho dos seus socos foi abafado por um som que parecia vir de dentro de sua própria mente. Um sussurro sinistro que repetia seu nome cada vez mais alto. A figura estava a poucos metros dele agora. Quando ele pensou que não poderia mais escapar, o trem fez outra parada repentina. As portas se abriram e Lucas, sem pensar, saltou para fora. Ele se viu em uma plataforma desconhecida, envolta em neblina, mas algo estava errado. Não havia placas nem saídas visíveis, apenas o som distante do trem se afastando. Ele tentou correr em direção à escuridão, mas a névoa era densa e ele não conseguia enxergar um palmo à frente. De repente ouviu o som do trem voltando, mas dessa vez havia algo diferente. Quando o trem passou por ele em alta velocidade, os vagões estavam cheios de rostos pálidos, distorcidos, com olhos vazios que o observavam. Eram os passageiros perdidos, almas que nunca conseguiram sair do metrô. Lucas começou a correr desesperadamente pela plataforma, mas os sussurros não paravam. Ele estava cercado, preso em um ciclo interminável de terror.
o som dos trilhos rangendo e as risadas macabras ecoavam na sua cabeça. Ele percebeu, tarde demais, que aquela plataforma não era real. Era uma armadilha. O metrô das almas perdidas havia o capturado. Na manhã seguinte, o trem que passou pela estação central estava vazio novamente. Nenhum sinal de Lucas foi encontrado, mas alguns passageiros disseram ouvir sussurros enquanto esperavam o próximo trem. Eles acreditam que, depois da meia-noite, o metrô não leva apenas passageiros. Ele leva almas.